Muito bem, graças a Deus, estamos de volta para mais um estudo bíblico aqui da Arca. Hoje a gente começa uma série nova. Hoje nós vamos falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Vai ser um estudo um pouco mais longo do que o habitual, porque tem muito detalhe que eu acho interessante a gente estudar e conhecer. Mas hoje a gente vai fazer somente uma introdução. Então, a ideia não é já entrar necessariamente no conteúdo, mas começar. A gente vai começar por aqui, né? Estava pensando, o cristianismo, a religião cristã, na verdade, né? A religião cristã, ela está passando por uma crise, né? Já tem alguns, pelo menos uns 2 séculos, uma crise de meia-idade. Por quê? Porque a religião cristã anda sendo questionada, confrontada pela sociedade de uma forma geral. Isso não aconteceu hoje, não é dos nossos dias, já vem de um certo tempo. E é interessante também porque a religião cristã como tradição, como instituição, recentemente a gente percebe dificuldade de trazer respostas consistentes para os desafios que o ser humano enfrenta no dia a dia. E esse estudo ele tem como propósito fazer a gente refletir um pouquinho a respeito de quem nós somos dentro dessa comunidade, dessa enorme comunidade com milhões de pessoas espalhadas ao redor do mundo. Entender também como que nós nos percebemos dentro desse cenário como indivíduos cristãos e também refletir a respeito do tipo de pessoa que Cristo deseja que efetivamente a gente seja. Então, vai ser um estudo onde a gente vai falar muito a respeito de nós, né? Então, como igreja, como parte dessa comunidade global, formada por milhões e milhões de pessoas que acreditam no Evangelho de Cristo. Mas hoje a gente só vai fazer uma introdução, então a ideia é passar um pouquinho por esses elementos importantes dentro daquilo que são as nossas crenças, as nossas convicções, mas de uma forma bastante reflexiva, né? Na introdução de hoje, nós vamos abordar 3 grandes temas. Mas introdução é introdução, a gente não vai ficar muito tempo falando desses 3 temas, porque a ideia aqui é caminhar numa direção um pouquinho diferente. Mas, antes de começar falando das igrejas, tem 3 temas que são importantes da gente pautar aqui nessa introdução. O primeiro deles é sobre o livro de Apocalipse, mas não vamos passar pelos capítulos, vai ser somente um contexto bem superficial do livro de Apocalipse. A ideia não é falar de Apocalipse, não é o objetivo deste curso, pelo menos por enquanto. Então, a gente não tem aí nada por enquanto para comentar a respeito de fim do mundo, de trombetas, de cálices, dessas coisas todas. Fica para uma outra oportunidade, uma outra situação. Mas a gente vai dar um contexto a respeito dessa questão do livro de Apocalipse e também o contexto histórico, que aí sim é importante entender esse aspecto histórico relacionado ao livro de Apocalipse, mas de novo, não em todo o seu conteúdo, porque o objetivo aqui é focalizar as igrejas, 7 igrejas que a gente tem logo no comecinho, logo nos primeiros capítulos. E essa introdução a gente também vai falar a respeito das linhas de interpretação sobre as igrejas. As igrejas elas têm uma linha de interpretação que foi construída aí ao longo dos séculos. Vamos falar um pouquinho dessas linhas e vamos decidir quais linhas a gente vai focalizar e por quê. Então, começando pelo livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse ele foi escrito pelo apóstolo João
na última década do século I, então a gente está falando aí entre 90, 98 depois de Cristo. Nesta época, quase todos os apóstolos já tinham sido martirizados, né? Somente João é o último apóstolo que a gente tem alguma evidência que sobreviveu até essa época. No caso de João, a gente sabe que ele escreveu o Evangelho de João, as cartas pastorais, que tem também o seu nome, mas o Apocalipse também é um livro que nós acreditamos que foi escrito também pelo apóstolo João. É curioso porque durante os primeiros séculos da era cristã, houve momentos em que as pessoas, né, da época, principalmente entre o século II, o século III, questionavam muito a respeito se esse livro foi de verdade de João, o apóstolo, ou se foi alguém que simplesmente usou seu nome para ganhar mais credibilidade, digamos assim, né? Também teve questionamentos a respeito da veracidade, se aquilo que o livro conta aconteceu de verdade, foi desta forma. Então é curioso porque esse, se não estou enganado, acho que foi um dos últimos livros em que a igreja debateu esta questão. E lá no finalzinho do século IV, a igreja bateu o martelo e falou, não, nós acreditamos sim que esse livro foi escrito pelo João, o apóstolo, e que os fatos foram registrados tais quais aconteceram. Então, no final, tá aí, né, a gente tem o livro de Apocalipse, né? Claro que ao longo do século II e passando também pelo terceiro, século IV, tem escritores e pessoas, né, que já reconheciam esse livro como um livro inspirado, como um livro, né, que foi dirigido pelo Espírito Santo. Alguns exemplos que a gente vê, por exemplo, um livro chamado Hermas, que faz alusão, que menciona, né, versículos que estão contidos no livro de Apocalipse. Tem também o Didaquê, que é um outro livro que menciona ou faz alusão ao conteúdo que a gente encontra no livro de Apocalipse. Essas duas obras, tanto Hermas quanto o Didaquê, são obras que aparecem mais no segundo século, elas nem são mencionadas nas escrituras, a gente, né, não tem nenhum versículo que fala, né, de alguém que escreveu esses dois livros, mas é curioso porque no caso destes dois, começando por Hermas tem um tom, né, mais legalista. É nessa obra que a gente descobre, né, o autor na verdade menciona, né, que a gente descobre, né, o autor fala que a misericórdia de Deus é limitada, que dependendo do pecado não tem perdão. Então é curioso a gente levar isso em consideração, porque no segundo século a igreja começou a alterar um pouco a forma de entender a misericórdia de Deus, né? A misericórdia de Deus nunca foi limitada, nunca foi condicionada a nada. Deus, quando quer perdoar, ele perdoa, e não tem essa de dizer, não, essa aqui acho que Deus não vai perdoar não, porque foi grave demais. Isso não existe, mas a gente já vê que naquela época as tradições começaram a sofrer alterações na forma de entender as escrituras, e esse livro, mesmo mencionando o Apocalipse ou fazendo alguma alusão, a gente já vê que uma distorção começa a se mostrar aí dentro, né? Didaquê é um livro que fala muito mais da moralidade cristã, então, e aí pega alguns versículos de Apocalipse para reforçar esse discurso mais moralista. Mas outros escritores como Pápias e também como Irineu, e no caso desses escritores, eles mais do que mencionarem, eles reconhecem
que o livro de Apocalipse é autêntico, é genuíno, foi efetivamente inspirado e não apenas alguém que se aproveitou do nome de João para ganhar algum tipo de popularidade, né? Existe muita forma de interpretar o livro de Apocalipse. É um livro difícil, sendo bem honesto, não, né, engana-se quem diz que não, está tranquilo, porque não está, é realmente um tipo de literatura, entre aspas, né? Difícil de você entender, principalmente porque existe muito símbolo, muita figura, que para nós aqui no século XXI, né, talvez seja difícil da gente, né, decupar essas figuras e obter o sentido real, porque a gente está numa outra época, numa outra realidade. Mas, quando a gente olha o livro de Apocalipse, é curioso porque ele combina 3 estilos literários bem distintos, né? O primeiro estilo é o apocalitismo, né? Palavrinha difícil, não inventei essa palavra, né? Apocalitismo. E o que é esse estilo literário? É exatamente um estilo que usa figuras, que usa ilustrações fora do contexto natural dessas figuras para trazer uma mensagem de revelação, para mostrar algo que está além da figura, está além da ilustração. A outra forma de literatura que a gente vê dentro do Apocalipse é a profecia, né? Então, tem muito conteúdo profético dentro de Apocalipse. E também tem um estilo literário chamado epístolas, que é esse que a gente vai focalizar. Então, a gente não vai falar da questão das revelações, das figuras que aparecem dentro do Apocalipse, a gente não vai falar, né, de profecia. Talvez fale só um pouquinho, né, mas a ideia mesmo é focar na questão das epístolas, né, das cartas que foram escritas para as igrejas do Apocalipse. Pensando um pouco no contexto histórico do livro, você vê nessa linha do tempo, né, desde o momento em que Paulo fez a primeira viagem missionária, lá no ano 46, 47, né, Paulo começou a fundar igrejas nos lugares aonde ele passava. Ele fez a primeira viagem, depois ele volta para contar em Jerusalém, né, o que Deus estava fazendo com os gentios, como eles estavam se convertendo. Havia uma questão se os gentios deveriam observar a lei ou não, e esse concílio de Jerusalém que a gente vê aí na linha do tempo definiu que não, que os gentios não precisavam observar a lei, tinham apenas algumas orientações que eles deveriam seguir, mas a lei não era para ser, né, obedecida com seus ritos, com, né, suas ordenanças pelos gentios, porque isso era uma coisa que Deus tinha dado para os judeus, graças a Deus por isso, né? Mas na sequência Paulo faz uma segunda viagem missionária, onde ele revisita as igrejas, né? Também teve uma terceira viagem missionária, mas no meio da segunda e da terceira, Nero, imperador de Roma, ele sobe ao trono, né? Num primeiro momento, o cristianismo ficou meio invisível no radar de Nero, mas depois do incêndio que acontece em 64 da era cristã, né, os cristãos passam a ser seriamente perseguidos pelo império, né, por ordem do imperador. Tanto é que no ano 67 acontece o martírio de Paulo e Pedro, né, eles são martirizados por ordem de Roma, e aí esses apóstolos então perdem as suas vidas por causa do Evangelho de Cristo. No ano 68, Nero morre, né? E aí no ano 70 acontece uma série de eventos em Jerusalém que culminam na destruição da cidade.
No ano 81, né, Domiciano ele sobe como imperador de Roma, e esse Domiciano, né, seguindo o exemplo de Nero, também persegue os cristãos de uma forma bastante enérgica, e é no reinado de Domiciano que João acaba sendo exilado para a ilha de Patmos. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, né? O importante é que nesta época, a gente está falando aí da última década do primeiro século, não só por causa do trabalho missionário do apóstolo Paulo, mas os outros apóstolos e aqueles que foram, né, se convertendo ao cristianismo e levando, né, a mensagem do evangelho para as suas cidades de origem, né, todo esse movimento fez com que o evangelho se espalhasse para várias regiões do império, né? Nesta ocasião, então, a gente tinha muito mais igrejas do que as 7 que são mencionadas no Apocalipse. Então é importante lembrar que na época do Apocalipse não tinha somente 7 igrejas, tinham muito mais. Tinha igrejas em Jerusalém, tinha igrejas na Antioquia, tinha igrejas em Roma, tinha igrejas em outras cidades do Império, não eram somente 7, porque no trabalho missionário que os apóstolos fizeram, né, as igrejas começaram eles estabeleceram igrejas em diversas cidades, e o evangelho, né, o cristianismo, já aparecia em muitas partes do Império Romano. Outra coisa importante de pensar é que na época dos eventos de Apocalipse, os outros livros do Novo Testamento já haviam sido escritos, né? O Novo Testamento tem 27 livros, contando com o Apocalipse, mas os outros já estavam escritos. Eles, né, circulavam entre as igrejas, não eram todas as igrejas que tinham os 27 livros, não. Algumas tinham umas cópias, outras tinham outras cópias. Quando havia a oportunidade de trocar e de circular essas cópias, as igrejas faziam entre si essa troca, essa circulação de livros, mas em linhas gerais eles já estavam aí, alguns com mais acesso, outros com menos acesso aos demais livros do Novo Testamento. E agora, na última década do primeiro século, João então estava na ilha de Patmos, né? Mas antes da gente falar de João, é importante lembrar um pouquinho que esse imperador Domiciano, ele tinha como característica, né, amar as tradições do Império Romano, principalmente as tradições mais antigas, né? Uma dessas tradições implica no culto ao imperador. Então, o imperador ele era adorado, né, como um ser, né, sobrenatural, divino, e Domiciano tinha como objetivo restaurar todas as antigas tradições que o Império Romano tinha. Porém, o cristianismo parecia, na cabeça do imperador, um obstáculo para ele restaurar essas tradições. Então, foi muito mais fácil ele tomar uma decisão de perseguir os cristãos, porque ele via nos cristãos uma ameaça ao seu plano de restaurar o Império Antigo, o Império Romano, baseado nas tradições que o Império tinha no passado, né? É nessa ocasião, então, que ele acaba determinando que João, né, seja exilado na ilha de Patmos, né? Porém, né, esse Domiciano não durou muito tempo, ele foi assassinado dentro do seu palácio, né? E aí o Senado romano tomou a decisão de apagar todas as inscrições, todas as referências, monumentos para esse imperador, e ordenou também que os exilados voltassem para suas cidades. Então é por isso que a gente vê João na ilha de Patmos, e aí a gente pode perguntar, mas se ele estava lá, como que a carta chegou para as pessoas? Não, chegou porque ele trouxe, né? O exílio dele não durou até o fim da vida. Com a morte do imperador Domiciano, o Senado romano autorizou que os exilados pudessem regressar
para suas cidades. E aí sim, nesse regresso, João traz a carta, o livro de Apocalipse, e esse livro então vai para 7 cidades e depois começa a circular também para as outras igrejas. Amém? Falando um pouquinho da ilha de Patmos, você vê nessa foto uma imagem da ilha. Não era uma ilha muito grande, né? Muito pelo contrário, ela era pequenininha, ficava entre a Grécia e a Turquia, e era onde os romanos usavam essa ilha como prisão para deixar as pessoas, né, que eram exiladas à sua própria mercê, à sua própria sorte. O que isso significa? Que numa ilha pequena, poucos recursos, grande chance da pessoa morrer na ilha, e de certa forma talvez era até o que os romanos estavam contando, né, que João não ia sobreviver porque a dificuldade de viver numa ilha sem muitos recursos daria cabo da vida de João. Acontece que Deus tinha uma obra para ele, então João não morreu, Deus preservou, e mais do que preservar, deu essa revelação importantíssima e surpreendente que a gente encontra no livro de Apocalipse. Amém? Para terminar, né, vamos falar então dessas linhas de interpretação que a gente tem no livro de Apocalipse. Mas antes, né, não do livro de Apocalipse, mas das 7 igrejas que estão lá dentro, né? Mas antes é importante falar quem são essas 7 igrejas, né? Você vê aí nesse slide uma imagem tirada do Google Maps. É difícil determinar com precisão aonde ficavam cada uma dessas 7 igrejas, porque algumas sumiram, né? Depois de séculos. A região mudou bastante, né? Mas lá no Google Maps a gente vê Esmirna, aí bem perto do litoral, um pouquinho mais para a esquerda, né? Em algumas dessas ilhas fica a ilha de Patmos, mas é interessante ver a localização de Esmirna, e a partir desta localização a gente pode estimar aonde ficariam as demais igrejas, né? E quem eram essas igrejas? Então, né, a igreja de Éfeso, a própria igreja de Esmirna, que a gente vê, né, a referência aí no mapa, mas também tinha a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, e todas compreendidas em algum lugar aí que a gente destacou nesse círculo vermelho, né? Em alguns mapas que você pesquisar, talvez você tenha uma localização um pouco mais precisa, né, baseada em mapas mais antigos, mas na foto que a gente tem do Google Maps, o máximo que a gente consegue ter de certeza é o que a gente vê aqui, mas essas igrejas estavam lá de alguma forma, né? Pensando um pouquinho nas linhas de interpretação, né, elas basicamente podem ser resumidas em 3 tipos de interpretação que a tradição cristã construiu a respeito do que representam essas 7 igrejas, né? A primeira interpretação, que é a interpretação mais fácil e mais óbvia, é que essas cartas foram destinadas a igrejas reais que existiam naquela época e que passavam pelas situações descritas nas cartas que foram enviadas pelo apóstolo João por revelação da parte de Jesus Cristo. É claro, isso aí é a interpretação mais realista, porque de fato essas igrejas existiram, a história conta a respeito delas. Então, interpretar dessa forma está super correto e nós vamos seguir nessa linha. Então, vamos entender essas igrejas no contexto em que elas existiram, o que aconteceu no lugar, a situação em que a igreja estava inserida. Então, vamos estudar um pouco isso, porque estudando esse contexto vai dar um pouco mais de clareza da mensagem que foi destinada a cada uma dessas igrejas. A segunda linha de interpretação, né, mostra que essas igrejas representam os indivíduos, né,
ao longo da era cristã. E aí tem uma obra de um escritor, né, chamado Joseph Seyss, que ele escreveu uma obra chamada Cartas sobre o Apocalipse, onde ele defende esse ponto de vista, né? E a terceira linha de interpretação é aquela que acredita que essas igrejas, elas representam as sucessivas fases, né, da história do cristianismo. Um escritor chamado Walter Scott, ele escreveu uma obra chamada Exposição do Apocalipse, onde ele defende esse ponto de vista, que essas 7 igrejas, elas representam 7 períodos na história do cristianismo, desde o século I até o fim dos tempos. Para o nosso objetivo, a gente vai focar nas 2 primeiras linhas de interpretação, que é a linha que entende que eram igrejas reais e a linha que entende que essas igrejas representam todos os tipos de cristãos ao longo dos séculos. É onde a gente vai focalizar. A terceira linha, que entende que essas 7 igrejas representam a história do cristianismo através dos séculos, vai ficar de fora, porque me parece uma abordagem frágil, me parece uma abordagem que não faz muito sentido. Se você pesquisar literaturas, livros a respeito de Apocalipse, você vai encontrar, inclusive, autores que estabelecem datas, olha, do século tal até o século tal, foi o período da igreja de Éfeso, depois do ano tal até o ano tal, foi, né, Esmirna, e aí vai. Não acredito que seja dessa forma, né, e vou te dizer o porquê na próxima aula. Então, aqui a gente para, então a gente continua na próxima semana falando da nossa linha de interpretação e já começamos a primeira igreja. Então, que Deus te abençoe, né, que a gente tenha juntos a oportunidade de aprender um pouco mais a respeito destas igrejas e que sirva para a nossa edificação, para a nossa reflexão em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.